Irmãos, esses dias eu tenho trazido aqui palavra baseada na história dos reis de Israel e hoje eu vou trazer aqui uma palavra baseada na história do rei Ezequias. Como nós temos meditado aqui algumas quartas-feiras, hoje nós chegamos na história do rei Ezequias e o rei Ezequias, ele foi um rei bom e temente a Deus, né? Bom e temente a Deus, obediente à palavra do Senhor, à palavra de Deus. E no período do reinado de Ezequias, o rei da Assíria, que não é Síria, é Assíria, que foi um império que dominou num período da história, e os assírios, eles dominavam com muita força, com muita violência, com muita maldade. A Assíria, que a capital da Síria era Nínive, os assírios, irmãos, eles cometiam dos tipos mais absurdos que você pode pensar, de atrocidade. Os assírios, quando eles pegavam alguém, uma pessoa prisioneira, eles cometiam as maiores maldades que uma nação aprisionada, que alguém aprisionado poderia sofrer. Os assírios faziam isso com os seus prisioneiros. E o que acontece? A Assíria era muito poderosa, eles tinham conquistado muitos povos, e aqui, na época de Ezequias, a Assíria já tinha conquistado as 10 tribos do norte. Então, a Assíria era muito forte, muito poderosa. Eles cometiam muitas atrocidades, pegavam os prisioneiros. A história diz que eles furavam os olhos, que eles penduravam em árvores, que eles arrancavam o couro das pessoas que eles pegavam presas, que eles colocavam animais, abria a pessoa, colocava animal, costurava, pegava as pessoas, amarrava no rabo de animais e arrastavam. Das coisas mais absurdas que você pode pensar, os assírios faziam com as pessoas que eles prendiam. A Assíria era muito forte, era poderosa, estava ali entre os países, vou dizer assim, os impérios mais poderosos que surgiam, o do Egito, da Babilônia, que também já estava muito forte, e a Assíria também. E na época do rei Ezequias, quem era o rei da Assíria era Senaqueribe. Senaqueribe, ele conquistou muitos povos, muitas nações com a sua força. E ele invadiu Judá, mas ele queria mesmo entrar nos muros de Jerusalém, ali na parte principal de Jerusalém. Ele chegou a conquistar algumas cidades próximas e ele estava decidido a entrar em Jerusalém, na época do rei Ezequias. Porém, irmãos, Ezequias era um homem temente a Deus. O que Senaqueribe fez? Ele mandou parte do seu exército com o comandante para que pudesse, na verdade, pedir, vou dizer assim, dar uma ordem para que Ezequias renunciasse. Assim, você sabe que eu sou Senaqueribe, sabe que nós somos da Síria. Eu venho aqui te avisar que a melhor coisa que você pode fazer é se entregar. Você se entrega. Essa foi a primeira informação que Ezequias recebe. Por quê? Como era Judá, um povo pequeno, uma nação pequena, e vem a Assíria, ele não queria nem guerra. Ele só queria que Ezequias abrisse a porta e renunciasse e se entregasse. Só que quando eles chegam lá,
o comandante do exército chega lá com um número de soldados, e diga-se de passagem, não poucos soldados, mas, irmãos, preste atenção, quando um exército muito poderoso, ele ia para a guerra, às vezes contra uma nação pequena e fraca, e eles levavam muitos soldados, aquilo ali era um sinal de força. Eles queriam dizer assim, você está vendo a quantidade de soldado que eu tenho? É melhor você nem guerrear. Se entrega, é a melhor coisa. Porque às vezes eles iam com soldados, que a quantidade de soldados era parecida com a quantidade de moradores da nação. Falei, então você vai guerrear como? Eu estou te mostrando que você não tem como nem guerrear. Então você se entrega. Assim eles faziam para que mostrasse força e a nação menor se entregasse. E ele usa essa estratégia com Ezequias. E quando ele chega para Ezequias, quando ele manda essa informação para ele se entregar, Jerusalém está fechada, eles não se entregam. Aí, Senaqueribe, na verdade, ele começa a debochar. E é interessante que ele começa a sair do aspecto humano e começa a usar coisas espirituais. Porque ele disse assim, olha o que Senaqueribe disse. Quando Ezequias não se entregou, quando Ezequias não abriu as portas de Jerusalém para entregar o governo, o domínio para Senaqueribe, Senaqueribe disse para Ezequias, quem é o teu Deus para te livrar? Peraí, aí mudou o assunto. Porque aí no caso, Senaqueribe não estava afrontando mais Ezequias. Senaqueribe estava afrontando o Deus de Ezequias. Sabe por quê? Porque Senaqueribe disse, quem é o teu Deus para te livrar da minha mão? Meu irmão, foi a maior bobagem que Senaqueribe falou. E tem outra, para Ezequias foi a melhor coisa que Senaqueribe falou. Sabe por quê? Porque Ezequias falou, então não está mexendo comigo. Ele disse, quem é o meu Deus? Então ele vai resolver com o meu Deus. E ainda Senaqueribe diz assim, os deuses das nações não puderam livrá-los da minha mão. Quem é o teu Deus para te livrar vocês da minha mão? Irmãos, Senaqueribe manda mensageiro. Os mensageiros, eles começam a falar com o povo que estavam nos muros de Jerusalém. Os mensageiros de Senaqueribe. Eles falam alto, os soldados, para que os moradores de Jerusalém ouvissem. E qual era a estratégia de Senaqueribe, dos seus soldados? Eles queriam que o povo ouvisse aquelas palavras e se desanimassem, desistissem. Irmãos, uma das armas que o inimigo sempre utilizou, olha a estratégia dos soldados de Senaqueribe. Eles queriam que eles, ouvindo aquelas palavras, que eles se renunciassem, se entregassem, dizendo, não tem jeito mais para nós. Só que as autoridades de Jerusalém disseram para os soldados, poxa, não fala na língua judaica, tipo assim, não fala para o povo entender, fala na língua de vocês que a gente vai entender. E o que os soldados de Senaqueribe disseram? Não, a gente está falando na língua de vocês exatamente para vocês entenderem mesmo. Por quê? Eles queriam ganhar eles no argumento. Meu irmão, a primeira estratégia do inimigo é tentar te desanimar. É usar uma palavra para você, dizendo que você não vai conseguir, dizendo que você não vai vencer. Às vezes mostrar o inimigo maior do que o inimigo é. Quantas vezes alguém pensa em servir a Cristo, em servir a Deus, aí vem na mente da pessoa, eu não vou conseguir. Às vezes tem pessoa que diz assim, eu vou ser crente, eu vou batizar, mas aí vem aquela coisa, mas será que eu vou conseguir? Será que eu vou permanecer? Essa dúvida, às vezes pode se tornar uma arma no inimigo, na mão do inimigo, para fazer você voltar atrás. Mas o que a gente sabe? Que a gente tem que permanecer no nosso propósito de servir a Deus.
e fazer o quê? E não dar ouvidos para a palavra do inimigo. Irmãos, você quer vencer? Não escuta a voz do inimigo. Eu ouvi uma ilustração que aconteceu no Exército Brasileiro, quando Duque de Caxias estava numa guerra, e a mensagem que ele dizia era para recuar, mas tinha um soldado que ele não estava entendendo, ele estava entendendo avançar. Então, toda vez que o comandante dizia recuar, aí ele partia para dentro, porque ele estava entendendo avançar, mas não era avançar, era recuar. Mas ele não entendia recuar, o ouvido dele ele não estava conseguindo perceber, a percepção dele da mensagem do comandante estava soando para ele o contrário. E o comandante, recuar, tropa, recuar. E toda vez que ele falava, tropa, recuar, aquele soldado avançava mais, porque ele ouvia, tropa, avançar. Mas quando ele viu que não tinha jeito, ele partiu para a guerra e eles venceram a batalha, porque o soldado não escutava ele dizer recuar, ele só escutava dizer avançar. Ou seja, quando você escuta recuar, você volta para trás, mas se nos teus ouvidos você estiver pronto para dizer avançar, eu só vou escutar avançar, você vai vencer a guerra no nome de Jesus. Não escuta a voz daquele que diz recuar, volta para trás. Não, você está na guerra. A voz do comandante é avançar. A voz do nosso comandante é avança. Aleluia. Outra coisa, Ezequias sabia que o exército de Senaqueribe era, humanamente falando, era invencível. O que Senaqueribe falou o que Ezequias falou para o seu povo? Não responda nada. Não responda nada. Sabe o que isso significa, meu irmão? Que uma das armas da guerra, às vezes, é o silêncio. Porque quando o inimigo vem e você não fala nada, ele fica desconfiado. Ele não fala nada, eu não sei se ele está armado, se ele está pronto. Ezequias disse para o povo, não responda nada. Por quê? Porque eles vinham com afronta. As mensagens dele eram, desanima, não adianta, não vai na conversa de Ezequias, hein? Vocês estão se iludindo. Se vocês se entregarem, nós vamos receber vocês. Vamos levar vocês para o cativeiro, mas vocês vão ficar vivos. Mas se vocês não recuar e a gente entrar nessa cidade, nós vamos acabar com tudo. Qual é a melhor? Falando com eles, o povo tudo no muro de Jerusalém escutando. E os soldados dizendo, qual é melhor? Vocês se entregar e a gente levar vocês, mas vocês ficar vivos ou vocês ficar temando? Porque se vocês temar, nós vamos invadir. E se a gente invadir, não vai ficar ninguém. E Ezequias falou para o povo, não fala nada. Fica quieto. Irmãos, mas o inimigo, você fica quieto. Quando o inimigo está te instigando, não é fácil não. O inimigo está te provocando. Alguém olha para o lado do outro e diz, rapaz, será que ele não está falando a coisa certa? Será que não é melhor a gente se entregar e ficar vivo do que a gente dar uma de fortão aqui e eles entrar aqui e matar todo mundo? A gente sabe que a gente não tem força contra eles, porque a Síria é um poder, é muito forte, é um povo poderoso. Eles venceram quem eles quiseram, eles venceram. E a gente aqui, uma nação dentro aqui de um território pequeno, a gente vai vir ganhar o quê? E Senaqueribe, ele estava mandando alguns soldados porque ele estava intercalando com outras guerras. Só que, depois de outras batalhas, o próprio Senaqueribe foi para Judá. Foi para Jerusalém. Ou seja, o negócio apertou mais. E a mensagem é, ou vocês se entregam, ou a gente entra.
Se a gente entra, morre todo mundo. Se vocês se entregam, vocês vão ficar vivos. Mas a mensagem de Ezequias é: fiquem calados, não responda nada. A Bíblia diz que, olha irmãos, o inimigo ele usa muitas ferramentas, né? Usa muitas artimanhas. O que foi que Senaqueribe mandou fazer? Escrever uma carta e entregar para Ezequias. Ó, entrega essa carta. Quando Ezequias pegou a carta e leu, ele viu que na carta estava afrontando o Deus de Ezequias. Na carta dizia: quem é o teu Deus que vai poder livrar da minha mão? Irmãos, a Bíblia diz no capítulo 19, versículo 14, que recebendo Ezequias as cartas das mãos do mensageiro e lendo-as, sabe o que Ezequias fez? O que ele fez? Subiu à casa do Senhor e Ezequias as estendeu perante o Senhor. Sabe o que Ezequias fez com o problema? Porque aquela carta, meu irmão, era o problema. Como é que resolve esse problema agora? Está aqui, ó, a carta da mão do inimigo. Ezequias pega aquela carta, ele já tinha chorado, ele já tinha rasgado as suas vestes com desespero. Mas quando ele pega aquela carta da mão dos mensageiros de Ezequias, ele não vai reclamar com um amigo, ele não vai reclamar com o vizinho, ele não vai dizer que está ruim. E agora, a Bíblia diz que Ezequias pega aquela carta e sobe ao templo e vai orar. Ele vai falar com Deus. Sabe o que é isso, irmãos? É pegar o problema e colocar nas mãos de Deus. A Bíblia diz que Ezequias pega aquela carta. Naquela carta estava toda a afronta do inimigo. Naquela carta estava toda a força do inimigo e toda a fraqueza de Ezequias. Ezequias sabia que ele não tinha condições de lutar contra o inimigo, mas ele pega aquela carta e leva e vai para o templo e vai orar. Vale aqui uma reflexão. Na hora do aperto, meu irmão, na hora da luta, o que você faz com a tua luta? Será que a gente leva e coloca diante do Senhor? Ou será que a gente leva... Às vezes a gente pensa logo em alguém que pode socorrer-nos. Às vezes a tua confiança está em Deus. Quando Senaqueribe viu que Ezequias estava quieto, sabe o que Senaqueribe achou? Ele achou que Ezequias tinha pedido ajuda. O Egito, porque o Egito também era uma força muito grande. Como Ezequias ficou quieto, Senaqueribe achou que Ezequias tinha se apoiado no Egito. Tipo assim, Ezequias. Só que Senaqueribe, ele ainda esnoba do Egito também. Ele disse: você está se apoiando naquela cana quebrada? Está se apoiando no Egito? Ou seja, ele viu Ezequias reagir com calma, ele achou que Ezequias estava confiando no Egito. Mas não, meu irmão, Ezequias não estava confiando no Egito. Ezequias estava confiando no Deus que ele seguia. Uma coisa vale aqui para nós, irmãos. Quem confia em Deus, na hora da dificuldade, você entrega a sua confiança em Deus e você fica em paz nesse momento. Você vive tranquilo porque Deus, de alguma forma, Deus vai te tirar daquela situação. Você pode estar vivendo aprisionado pelo inimigo, por alguma coisa agora, mas se a tua confiança está em Deus, meu irmão, Deus vai te dar um escape. Deus vai te dar um livramento. Deus vai fazer alguma coisa por você, para você sair dessa situação. Depende da sua confiança em Deus, meu irmão. Como está a sua confiança em Deus? A Bíblia diz que Deus usou o profeta Isaías, porque Ezequias mandou o mensageiro lá falar com o profeta. Deus vai zombar de Senaqueribe. Sabe, a mensagem que Deus manda o profeta falar para o rei é Deus zombando de Senaqueribe. Por quê, irmãos? Senaqueribe não estava zombando de Judá, o povo de Deus?
que ele foi com 185 mil soldados para invadir uma cidade pequena. Aquilo ali era uma maneira dele zombar de Judá, de Jerusalém. Deus usa o profeta, diz assim, porei um anzol no nariz de Senaqueribe, vou colocar um freio na boca dele, e ele vai voltar pelo caminho de onde ele veio, e todo o povo saberá que há Deus em Israel e que há Deus em Judá. A Bíblia diz que Senaqueribe cercou Jerusalém com 185 mil soldados. Irmãos, é muito soldado. 185 mil soldados. É uma cidade grande. 185 mil soldados. A Bíblia diz que Deus enviou um anjo. Deus mandou um anjo. O anjo do Senhor passou no arraial dos assírios e matou 185 mil soldados naquela noite. Quando foi de manhã, eu fico pensando que de manhã o comandante levanta e diz: soldados, e ninguém levanta. Tropa, de pé, e ninguém se levanta. Quando eles olham, só tem soldados mortos. Um anjo do Senhor passou no arraial deles e o exército de Senaqueribe foi morto por um anjo do Senhor. A Bíblia diz que Senaqueribe voltou envergonhado para a Síria. Ele volta envergonhado, entra no templo do seu Deus, e a Bíblia diz que ele foi morto pelos próprios seus, porque ele afrontou o Deus de Israel. Ele disse quem é o seu Deus. Ele provou quem é o Deus de Ezequias. É o Deus que enviou um anjo e passou no arraial deles, e 185 mil soldados foram mortos, e o povo de Deus foi liberto do inimigo. Aleluia. Meu irmão, a Bíblia diz, esse capítulo aqui diz, que essa história espalhou pelo mundo inteiro, no mundo inteiro daquela época, e as pessoas ficaram impressionadas com o poder de Deus na vida de Ezequias. Aleluia. Porque o inimigo, que era forte, que destruía todo mundo, foi destruído diante do Deus de Israel. Outra coisa que eu quero falar aqui com os irmãos. A Bíblia diz, para a gente fechar aqui, que Deus enviou naquela noite, Wagner, 185 mil homens. Deus poderia mandar um batalhão lá também. Ah, Senaqueribe tem exército? Eu tenho também, vou mandar. Deus mandou um anjo. Às vezes, irmãos, sabe que o crente hoje, nós, sabe que a gente tem uma visão muito equivocada com relação aos anjos do Senhor. Às vezes a gente acha, irmão, o anjo do Senhor está voando, está passando aqui. Irmãos, quando Deus envia o seu anjo, o anjo do Senhor passou no arraial dos inimigos e matou 185 mil pessoas. Isso não é brincadeira, isso é coisa muito séria. Ou seja, quando Deus envia um anjo para uma missão com uma pessoa, meu irmão, é algo muito forte. Os anjos de Deus não é brincadeira. Eles não ficam andando por aí caçando o que fazer, não. Eles têm missão definida por Deus. E a Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e o livra. A Bíblia diz que os anjos são mensageiros enviados por Deus para servir em favor daqueles que vão herdar a salvação. Meu irmão, você é de Deus, você é povo do Senhor. Descansa no Senhor. Deus está cuidando da sua vida. Deus está cuidando de você. Às vezes a gente vê tanta coisa acontecendo. Meu Deus, parece que isso é uma afronta contra a minha fé, contra a minha vida em Deus. Descansa no Senhor, meu irmão. O nosso Deus é Deus de vitória.
Sabe o que essa história ilustra para nós? Que o nosso Deus é Deus de vitória, meu irmão. Que a luta na sua vida pode ser grande, mas o nosso Deus é maior do que o inimigo. Que a dificuldade pode ser grande em você, mas o seu Deus é maior do que o inimigo. Às vezes você vê a luta se levantando, a dificuldade se levantando. Às vezes você fica pensando, meu Deus, como eu vou sair dessa? O teu Deus é maior do que a luta que você pode estar passando. A luta que você está passando não é maior do que o teu Deus. A dificuldade que você está passando pode parecer difícil e impossível para você, mas a Bíblia diz que o nosso Deus é o Deus do impossível. Tem coisas que a gente vê que é fácil de resolver, a gente mesmo resolve. Mas o nosso Deus é o Deus que muda a história quando você vê o impossível aparecer diante de ti. Por isso, meu irmão, o Deus de Ezequias é o nosso Deus. O Deus de Ezequias é o teu Deus, é o Deus da igreja. É o Deus quando o inferno se levanta, Ele é o Senhor da igreja. Ele está de pé, Ele é o teu Deus, Ele é o teu Senhor. Mas que a tua confiança esteja diante de Deus. E que a carta de afronta não é para você colocar diante de alguma pessoa, de alguém que você acha que vai te defender, ou que você queira que aquilo ali seja para você uma revanche contra o teu inimigo, não. Mas que você ponha diante de Deus. Deus, julga a minha causa. E o nosso Deus, Ele vai julgar a tua causa, como Ele deu vitória a Ezequias. Amém? Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua casa. Deus abençoe a sua família. Meu irmão, permaneça firme no Senhor. Quando tudo parece difícil, quando tudo parece impossível, há um Deus que cuida de você. Há um Deus que opera milagre na tua vida. Há um Deus que está olhando por você. Aleluia. Permaneça firme no Senhor. Não volte para trás. Não desista. Não desanima. A vitória não é dos que olham para trás, do que voltam para trás. A vitória é dos que permanecem. Permaneça firme no Senhor, que você vai cantar o hino da vitória no nome de Jesus. Você vai dizer, só o Senhor é Deus na minha vida, porque o nosso Deus é Deus de milagre. Meu irmão, e aquilo que Deus faz na tua vida, as pessoas glorificam o Senhor pelo que Deus faz em você. Porque as nações tiveram que reconhecer que o Deus de Ezequias é o Deus vivo, porque é o Deus que fez o impossível na vida de Ezequias. E é o Deus que faz o impossível na nossa vida. Tem alguém aqui nessa noite que ainda não aceitou a Jesus? Ou tem alguém afastado do Senhor aqui nessa noite e você quer hoje fazer uma aliança com Deus, voltar para o caminho do Senhor? Tem alguém aqui nessa noite que precisa reconhecer o Senhor Deus do impossível na sua vida e você quer hoje voltar para o caminho do Mestre? Tem alguém que precisa voltar para Jesus nessa noite? Não? Deus abençoe os irmãos.